Olha só que história incrível a gente vai desvendar hoje. É sobre o famoso antropólogo Claude Lévi-Strauss. E olha, no seu pior momento, lá no meio da selva brasileira, ele encontrou um jeito, bem inusitado de lidar com a crise que estava vivendo. Ele não escreveu um artigo, não. Ele escreveu uma peça de teatro sobre a Roma antiga. Estranho, né? Pois é, a gente vai entender o porquê disso agora. Para começar, vamos tentar visualizar a cena. Pensa só, Lévi-Strauss, completamente isolado. Ele mesmo descreveu o lugar como o extremo do posto. Essa citação aí, tirada direto do livro dele, Tristes Trópicos, já dá o tom do estado de espírito do cara. E não era só solidão, sabe? Era um desespero profundo mesmo. Ele se sentia totalmente preso pela doença, pela distância, por não poder fazer absolutamente nada. E aqui está um trecho do texto original para a gente ter uma ideia real da coisa. A descrição é de um cenário de morte mesmo. Malária, leishmaniose e, pior de tudo, fome. A situação era tão, mas tão grave que, nas palavras do próprio Lévi-Strauss, até os guias locais tinham perdido a aptidão de viver. Pensa nisso. Era um ambiente de miséria total, de apatia, onde a vontade de continuar vivo estava simplesmente desaparecendo. Então, é nesse palco de desespero que a nossa história começa. Porque, antes da gente entender a crise intelectual dele, a gente precisa primeiro mergulhar nesse ambiente brutal, tanto físico quanto psicológico, que ele estava enfrentando. A lista de problemas era gigante. Não era uma coisinha ou outra. Eram doenças atacando o corpo de todos os lados, fome constante enfraquecendo todo mundo e uma exaustão tanto física quanto mental que tornava o trabalho dele, o trabalho etnográfico, praticamente impossível. Mas o ponto que talvez seja o mais pesado de todos era a apatia geral. Imagina, até os guias dele já tinham basicamente desistido de viver. Só que sabe, todo esse sofrimento físico era só a ponta do iceberg. Por baixo de tudo isso, estava começando a se formar uma crise muito mais profunda. Uma crise de propósito. E foi isso que levou Lévi-Strauss a questionar a essência de tudo, da sua missão ali e da própria vida. E essa crise toda pode ser resumida em uma única pergunta que ele se fez. Uma pergunta que está lá no livro. O que viemos fazer aqui? E veja bem, não era uma pergunta sobre a tarefa do dia, tipo, o que a gente faz hoje? Não. Era uma pergunta existencial. Para que tudo isso? Com que esperança? Com que objetivo? Ele estava botando em xeque absolutamente tudo. E essa crise tinha várias facetas, né? Primeiro, ele olhava para o trabalho da vida dele e via o quê? Uma caricatura da profissão. Ele se sentia um estranho em todo lugar. Não pertencia nem à selva, nem mais à sua própria cultura. Ele tinha largado uma carreira universitária super promissora na França para viver aquilo ali. A sensação era de que a vida antiga dele estava se desfazendo entre os dedos, sabe? Ao mesmo tempo que ele abria um universo novo, ele estava perdendo o antigo, o que formava a identidade dele. É aqui que a história dá uma virada completamente inesperada. No meio de todo esse caos, desse desespero, o Lévi-Strauss não foi buscar refúgio nas anotações de campo, na teoria antropológica, nada disso. Ele se voltou para a arte. Mais especificamente para a música. Ele conta que ficou obcecado por uma melodia de Chopin. A música virou uma espécie de refúgio mesmo, um lugar seguro onde ele podia depositar todas as memórias, todos os sentimentos do mundo que ele tinha deixado para trás. Nas palavras dele, era uma derrisão cujo amargor parecia resumir tudo o que deixara para trás. Forte, né? E dá pra gente acompanhar essa jornada intelectual dele através da música que ele ouvia na cabeça. Ele começa com Chopin, que para ele representava algo mais incerto, mais implícito, mas aí ele sente a necessidade de algo mais claro, mais direto, e passa para Debussy, que ele descreve como uma manifestação mais ostensiva. É como se ele estivesse usando a estrutura da música para tentar organizar a própria confusão mental. E é esse processo que leva a um salto criativo, assim, surpreendente. Toda aquela angústia, todos os problemas que não saíam da cabeça dele, de repente viraram matéria-prima. Mas não para um estudo antropológico, viraram matéria-prima para uma peça de teatro. De repente, a Roma antiga surge no meio da Amazônia. E é aí que entramos no dilema do imperador. A peça se chama A Apoteose de Augusto. E olha, isso não era só uma distração, um passatempo. Era, na verdade, um laboratório intelectual. Um lugar onde ele podia analisar a própria crise usando os personagens romanos como se fossem avatares dele mesmo.
E os personagens em cena são muito interessantes. A gente tem Augusto, o imperador que já está cansado do poder e tem que decidir sobre a própria divindade. Tem a Lívia, esposa dele, que representa a ordem, a tradição. E aí tem o Sina, um jovem que está dividido entre a civilização e o mundo selvagem. E também entre duas mulheres. Uma delas, a Camila, representa uma quebra com a ordem estabelecida. Esse dilema do Sina soa familiar, não é mesmo? O ponto de partida da peça é simplesmente brilhante. O Senado decide transformar Augusto em um deus. É a apoteose dele. Só que em vez de ser uma grande honra, isso se torna um fardo enorme. Agora ele tem que lidar com as consequências de ser divino, de ter o seu legado definido para sempre. É uma crise de identidade no nível máximo. Isso nos traz ao ponto central de tudo isso. A peça funcionava como um espelho. Não era uma fuga da realidade. Era um reflexo direto dela. Lévi-Strauss estava usando a Roma antiga para conseguir entender o Brasil e, no fim das contas, a si mesmo. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, o dilema de Augusto, do outro, o dilema de Lévi-Strauss. O fardo do Império Romano era o fardo da missão etnográfica. A briga entre civilização e natureza na peça era a luta dele entre a ordem do pensamento e o caos da selva. A necessidade de Augusto definir um legado divino era a busca do Lévi-Strauss por um legado profissional, por um propósito. Era exatamente a mesma crise, só que em cenários diferentes. E essa citação dele, para mim, é a chave de tudo. Ele percebe que os acontecimentos do dia a dia, por si sós, podem parecer vazios e insignificantes. Mas no momento em que a gente transforma isso numa narrativa, numa história, aí a coisa muda. A história ganha o poder de maravilhar e fazer sonhar. Basicamente, ele descobriu na prática o poder que a ficção tem para dar sentido ao caos. A conclusão, então, fica bem clara, né? A peça não foi uma fuga da selva, foi uma ferramenta para entendê-la. Escrever sobre Augusto não era escapar da Amazônia. Era o único jeito que ele encontrou de processar tudo aquilo, de colocar alguma ordem narrativa numa experiência que era totalmente caótica. Foi através da ficção de Roma que ele conseguiu finalmente encarar a realidade da selva. E tudo isso nos deixa com a pergunta final para a gente pensar. A experiência do Lévi-Strauss foi, claro, extrema, mas o mecanismo que ele usou, esse é universal. Quando a realidade se torna insuportável, que ficções a gente cria para conseguir entender o que está acontecendo? É uma boa reflexão para a gente levar.